Boa tarde, amados irmãos. Estamos aqui com o nosso aprofundamento sobre a fé católica. Hoje nós vamos estar falando do segundo parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Então, você que tem o catecismo, que você possa pegar para acompanhar conosco. Você que não tem, que você possa adquiri-lo para a glória de Deus. Amém? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Somos da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, é uma alegria estar com você aqui nessa tarde e vamos meditar um pouquinho naquilo que o Catecismo da Igreja Católica tem a nos orientar, amém? O segundo parágrafo, o Catecismo da Igreja, se inicia assim: a fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Segundo parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Então vamos mergulhar um pouquinho naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós sabemos que os apóstolos do Senhor nada mais, nada menos são do que aqueles que hoje estão à nossa frente, a hierarquia da nossa igreja, o Papa, o Bispo, os sacerdotes. Eles são os sucessores dos apóstolos. Então, nós sabemos que eles representam a hierarquia da nossa igreja. Mas, pelas águas do nosso batismo, nós também somos chamados a cooperar com essa evangelização, a cooperar com esse mandato missionário que os sucessores dos apóstolos têm perante Deus. Então, o Catecismo da Igreja Católica começa dizendo: a fim de que este chamado ressoe pela terra inteira. Então o Senhor nos diz, amado, que é da vontade de Deus que o chamado divino ressoe por toda a terra. Por isso o Senhor ainda está a chamar homens e mulheres para que possam cooperar com o seu plano de salvação, para que possam cooperar com a evangelização. Eu e você somos chamados por Deus para evangelizarmos no poder do nome de Jesus. Nós somos chamados a levar Cristo Jesus a toda a terra. Por isso o Catecismo da Igreja Católica diz: a fim de que este chamado ressoe pela terra inteira. O Senhor não se cansa de chamar homens e mulheres para a evangelização. O Senhor está à procura de homens e mulheres que queiram consagrar a sua vida para a evangelização, que queiram se entregar a Deus para essa obra tão importante dos dias atuais, a obra da evangelização. Então você que está aí nos ouvindo, que ainda não é um evangelizador, Deus está chamando você. Você que já é um evangelizador, Deus quer que você cresça ainda mais. Por isso, é preciso que esse chamado ressoe pela terra inteira. Nós não podemos deixar de dizer que Deus ainda chama homens e mulheres para o seu projeto salvífico. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica ainda diz: Cristo enviou os apóstolos que escolhera. Quem são os apóstolos, amado? São pessoas chamadas por Cristo. E que mais? São pessoas chamadas e escolhidas por Deus.
Então Deus, amado, ele escolheu os seus apóstolos, ele escolheu aqueles que ele quis, como a palavra de Deus diz, que ele subiu uma alta montanha, passou a noite inteira em oração e chamou aqueles que ele quis. Então nós somos chamados por Deus porque ele quis. Deus é livre, Deus é liberal, a liberalidade de Deus não tem limites. Ele nos chamou porque ele quis. Então é preciso que nós tenhamos isso no coração. Deus é que nos escolheu. Nós não fomos escolhidos por homens. Se fosse por homens, nós não estaríamos evangelizando. Se fosse pela vontade das pessoas, amada, eu tenho certeza que você não estaria na obra de Deus. Nós estamos na obra de Deus porque Deus nos escolheu. E essa escolha é divina, ele quis. Esse é algo assim que eu fico maravilhada com Deus. Porque se nós formos olhar para as nossas capacidades, para a nossa pessoa em si, nós diríamos, por que que ele me chamou? Mas ele nos chamou porque ele é livre e ele quis que eu e você estivéssemos ao seu lado na evangelização. Então, é hora de nós renovarmos o nosso chamado com Jesus. É hora de nós verdadeiramente assumirmos esse chamado, um chamado de escolha. Não é qualquer chamado, é um chamado de escolha. Ele nos preferiu, ele nos quis. Ele nos chamou, ele nos capacitou. Por isso o Catecismo da Igreja Católica diz: Cristo enviou os apóstolos que escolhera. Ele escolheu os apóstolos. E o que ele fez com esses apóstolos? Ele enviou. Amado, o envio de Deus é algo maravilhoso. Por quê? Porque Deus não escolheu os apóstolos para ficarem parados. Deus não escolheu os apóstolos para ficarem sentados no banco. Deus não escolheu os apóstolos para ficarem pensando no que fazer. Deus enviou os apóstolos. Há uma unção de envio sobre nós. Pelas águas do batismo, eu gosto muito dessa revelação de Deus, porque é um fato. Há uma unção sobre nós. Há uma unção extraordinária, uma unção sobrenatural, uma unção que nós não conseguimos mensurar o tamanho do poder que há sobre nós para que nós possamos ir ao mundo evangelizar em nome de Jesus. Há uma unção especial sobre os enviados de Deus. O Catecismo da Igreja Católica: Cristo enviou os apóstolos que escolhera. Existem pessoas no mundo escolhidas e enviadas por Deus. Você consegue entender isso? Pessoas no mundo escolhidas e enviadas por Deus. Não são qualquer pessoa. Não é Deus, amado, quando ele escolheu os apóstolos, ele tinha uma meta. Que meta era essa? Que o chamado de Deus ressoasse pela terra inteira. Deus tinha um propósito. Que propósito era esse? Enviar os apóstolos. Por isso Jesus, amado, ele sempre a palavra de Deus diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele é atualizadíssimo nos dias atuais. Hoje, quando se fala tanto de propósito, de meta, de direção, Jesus teve isso. Jesus teve propósito, Jesus teve meta, Jesus teve direção. Por quê? Porque ele escolheu quem ele quis e escolheu para enviar, para que o chamado de Deus ressoasse na terra inteira. Nós somos enviados pelas águas do batismo. Há uma unção especial sobre você. Há uma unção especial sobre a tua vida, sobre a tua história. Você é um chamado, um enviado por Deus. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica diz: e Deus, Cristo, deu-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. Nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos enviados e o Senhor nos dá um mandato. Que mandato é esse? O mandato de anunciar o Evangelho. Ah, Valéria, eu não sei o que fazer. Eu sei que Deus tem um chamado para mim, mas eu não sei qual é. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2. Deus lhes deu um mandato de anunciar o Evangelho. Pela música, pela intercessão, pela cura e libertação, pelas pastorais, pelo sacerdócio, pelo episcopado, pelo magistério. Eu não sei onde Deus colocou você, mas sobre você há um mandato de anunciar o Evangelho. Então, onde quer que você esteja, esse é o mandato de Deus para a tua vida: anunciar o Evangelho. Parágrafo 2 do Catecismo da Igreja Católica: quer fazendo o que você faça,
você precisa não anunciar a si mesmo, mas anunciar o evangelho. Por isso você é um testemunho vivo de Deus, aonde quer que você esteja, seja qual for o ministério que você exerça. Deus te deu um mandato para anunciar o evangelho. E o Catecismo da Igreja Católica ainda diz: ide, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a meta do evangelizador, chamado, escolhido e enviado por Deus. Primeiro passo de um evangelizador: ir. Sair da sua zona de conforto. Ir em busca de um local na igreja para que você possa servir ao Senhor Jesus. Por que muitas pessoas são infelizes na vida? Porque foram batizadas e, sendo batizadas, não cumpriram o mandato de Deus. O mandato de ir, de sair da sua zona de conforto, de ir servir ao Senhor Jesus de uma forma eclesial, junto com seus irmãos. Onde é que o Senhor te chama a servi-lo? Nós que somos casados, que temos aí a vocação do matrimônio, o nosso primeiro chamado é servir dentro da nossa própria casa, servir o nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, estar a serviço do evangelho, propagando o evangelho também nos nossos lares. Mas, além de propagar o evangelho na nossa igreja doméstica, que é a nossa casa, nós também podemos servir ao Senhor na igreja. É claro, Valéria, mas você não conhece meu marido, você não conhece minha mulher, ele não deixa, ele isso, ele aquilo, tá. Mas nós precisamos nos colocar em oração para que o Senhor Jesus também nos leve a realizar um serviço eclesial, onde nós como família vamos servir ao Senhor Jesus. Então, meu amado, primeiro chamado, ir, sair da sua zona de conforto. Para que você seja um evangelizador eficaz, você não deve ficar parado. Você precisa ir e orar ao Senhor onde o Senhor quer que você o sirva. Onde que o Senhor estará a colocar você para servir. Segundo passo, fazer discípulos entre todas as nações. Fazer discípulos do quê? Do evangelho. O mandato do Senhor é anunciar o evangelho. Então você vai fazer discípulos de quem? Do evangelho, da pessoa de Cristo, do verbo vivo de Deus. Nós precisamos fazer discípulos. O evangelizador, amado, ele não é aquele que apenas tem um apostolado, um serviço. O evangelizador, ele é aquele, meu amado, que faz discípulos, que leva pessoas aos pés de Jesus, que faz discípulos missionários de Cristo. Por isso, aonde você estiver, você precisa fazer discípulos. Você não pode só atrair pessoas para você. Já viu aqueles coordenadores que não tem ninguém para substituí-lo? Se precisa de uma substituição, a primeira resposta é: não tenho ninguém para ficar no meu lugar. Por que não tem ninguém para ficar no seu lugar? Porque você não fez discípulos, você não cumpriu o mandato de Jesus. O mandato de Jesus é anunciar o evangelho e fazer discípulos. O mandato de Jesus não é anunciar o evangelho e ganhar pessoas para si, mas é levá-las para Deus. Por isso, o nosso chamado é fazer discípulos. Precisamos ter pessoas que irão nos substituir. Nós que somos evangelizadores não podemos ter medo da substituição. Nós não somos eternos. Nós precisamos ceder o nosso lugar para outras pessoas, para que outras pessoas se levantem e assumam o chamado de Jesus. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica diz: primeiro passo de um evangelizador, ir. Segundo passo, fazer discípulos. Onde? Entre todas as nações. Aonde você estiver, você precisa fazer discípulos. Pessoas que você precisa deixar um legado, você precisa deixar uma posterização. As pessoas que vierem depois de você precisam dar continuação ao teu trabalho. Você precisa, esse é o mandato completo na íntegra de Jesus. Ir e fazer discípulos entre todas as nações. O evangelizador, amado, não é aquele que realiza rinchas, que causa divisões, mas é aquele que faz discípulos entre todas as nações. Ele une as nações. Por meio do evangelizador, as nações são ligadas pela força do Cristo. Por meio do evangelizador, as nações são ligadas pela força do evangelho. Por isso o evangelizador vai
e faz discípulos entre todas as nações. O que liga as pessoas não é a pessoa do evangelizador, mas é a pessoa de Cristo. É Ele que une. Por isso Jesus disse: fazei discípulos entre todas as nações. E batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro passo para o evangelizador: levar as pessoas aos sacramentos. Nós que somos evangelizadores, nós não temos simplesmente, chamado, pregar e ir embora. Não, nós precisamos levar as pessoas a uma vida eclesial, uma vida sacramental. As pessoas vão ser enxertadas no corpo místico de Cristo e se tornarão membros do corpo místico, onde Cristo será a cabeça. Por isso, batizai-as. Os sucessores dos apóstolos, eles têm esse mandato de batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós que somos leigos, nós temos a missão de quê? De levar as pessoas aos sacramentos, à busca para que elas possam ser batizadas pelos sucessores dos apóstolos. Mas nós temos o chamado de enxertá-las no corpo místico de Cristo e de levá-las ao sacramento. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Quarto passo do evangelizador: ensinar. O verdadeiro evangelizador, amado, ele não é só aquele que prega e vai embora. O verdadeiro evangelizador é aquele que ensina. É aquele que tem tempo, é aquele que mostra o caminho, é aquele que conduz, é aquele que sabe o que fazer. Quando alguém vem falar com ele, ele tem uma resposta, ele não tem as soluções, mas ele tem o caminho. Por isso, ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. O verdadeiro evangelizador, ele leva pessoas a cumprirem os mandamentos, a deixar de ser transgressores e para passarem a ser fiéis cumpridores dos mandamentos de Deus. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica diz: ensinai-lhes a observar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, nós que somos evangelizadores, temos por quarto passo para a nossa evangelização, ensinar. Assim como a palavra de Deus diz: vós já era para seres mestres. Muitos evangelizadores hoje, amado, eles não sabem ensinar. Por quê? Porque nem eles foram ensinados. Estão à deriva, estão perdidos, foram jogados em qualquer ministério por conta da necessidade, por conta até mesmo às vezes do desejo de ver encher um grupo ou uma pastoral. Foram colocados ali, mas não foram ensinados. A verdadeira evangelização, ela é acompanhada pelo ensinamento. Ensinai-os a observar tudo que eu vos tenho ordenado. Perguntamos às vezes para algumas pessoas: o que Jesus pede para mim fazer então nesse caso? Ah, não sei. O que Jesus pede para mim fazer então? Peraí um pouquinho, eu vou ver a resposta e eu já te falo. Não sabem dar respostas, não são evangelizadores que indicam o caminho. Por isso, quarto passo para a evangelização: ensinar a observar tudo que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Com quem Jesus está todos os dias até o fim dos tempos? Com aqueles que foram chamados, escolhidos e enviados com o mandato de evangelizar as nações. É com esse que Jesus está. Jesus está com aqueles que foram chamados a ir, a fazer discípulos e a batizar a todos e ensinar a todos a observar tudo o que ele ordenou. Jesus está com esses que assumiram o mandato de Deus, o mandato da evangelização. Por isso o Catecismo da Igreja Católica ainda diz: fortalecidos com esta missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda parte. O que fortalece um batizado, amado? A missão. A missão é lugar de fortalecimento. Se você for reparar para você ver e você buscar as pessoas que evangelizam mesmo, que estão aí na lida, na seara, no projeto de Deus de evangelização, são pessoas que, se ficam fora da evangelização, elas se sentem enfraquecidas. Por quê? Porque essas pessoas que foram batizadas, escolhidas por Deus, que foram enviadas com o mandato divino para anunciar o evangelho, elas são fortalecidas onde? Na missão.
A missão para o evangelizador não é um local de cansaço, mas é local de fortalecimento. Catecismo da Igreja Católica diz: fortalecidos com a missão. O que fortalece um homem e uma mulher na obra de Deus é a missão. Por isso, meu amado, nós não podemos afastar as pessoas da evangelização. Nós não podemos afastar as pessoas da missão. Por isso, nós precisamos assumir o mandato divino quando Jesus diz: fazei discípulos entre todas as nações. Nós precisamos ligar as nações, ligar as pessoas, unir as pessoas e não dispersá-las e não dividi-las. Nós precisamos realmente ser evangelizadores segundo Cristo. Nós precisamos ide fazer discípulos entre todas as nações. Nós precisamos unir as pessoas, porque o que fortalece um homem e uma mulher batizado na Igreja Católica é a missão. Por isso o documento de Aparecida, Concílio Vaticano II, fala tanto de discípulos missionários de Jesus. Porque a igreja entendeu que o batizado não foi batizado para ficar parado. O batizado foi batizado para ir, para fazer discípulos, para batizar, para anunciar o evangelho. Por isso nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos lutar pela evangelização. Amado, hoje nós vemos aí nas mídias sociais tantas coisas aí no governo para serem decididas, né? Tantas situações. Nós precisamos usar dos canais das mídias sociais e de todos os outros meios para evangelizar. Desde ontem, eu tô com uma dor na coluna terrível. E ontem eu fiquei totalmente insatisfeita porque eu não conseguia fazer nada. Eu estou aqui agora, você não tem noção da dor na minha coluna, mas eu digo para você, amado, eu só sou fortalecida na missão. Se eu fico deitada há muito tempo, parada há muito tempo, eu sou insatisfeita. Por que eu sou insatisfeita, meu amado? Eu não sou realizada fora da missão, porque eu não fui chamada para ficar fora dela. Eu fui chamada para estar dentro da missão. Assim como você, por que você fica insatisfeito, entristecido? Por que as coisas mexem tanto com você quando alguma coisa errada acontece dentro da igreja, do teu ministério? Porque você não foi chamado para ficar fora da missão, você foi chamado para ficar dentro da obra de Deus. Lugar de batizado não é fora da missão, é dentro. Por isso, você que é um evangelizador, o Senhor diz para você, meu amado, que o teu lugar é perto de Jesus. Por isso ele diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Porque eu te escolhi. E eu estou ao lado daqueles que eu escolhi. Eu estou com aqueles que eu escolhi. Por isso, não perca mais tempo. Não tenha mais preguiça. Não se entregue mais às dificuldades da vida. Mas que você possa percorrer nações, percorrer a terra inteira, evangelizando em nome de Jesus. Por isso o Catecismo da Igreja ainda diz: fortalecidos com esta missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda parte. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Olha o que o Catecismo diz: fortalecidos com a missão, alegres com a missão, felizes porque Deus os havia escolhido, se sentindo chamados por Deus, eles foram. E quando eles foram, meu amado, o Senhor os ajudava. É muito triste nós vemos hoje homens e mulheres batizados, homens e mulheres de Deus, sendo afastados da obra de Deus, por causa de ciúmes, de inveja. Por quê? Porque essas pessoas, elas foram chamadas por Deus e foram fortalecidas por Deus. E quando elas são chamadas por Deus, elas querem ir. Porque isso não parte delas, isso é um dom de Deus. O desejo de ir já é um dom de Deus. Então quando você para um homem e uma mulher de Deus, você para o próprio Deus. Porque é Ele quem vai: eu estarei convosco todos os dias. Então você está negando não a pessoa, mas o Cristo que está dentro dela e que irá com ela aonde quer que ela for. Você está entendendo? Eles foram anunciar, e quando eles foram, Jesus os ajudava. Sabe por que nós não vemos a obra de Deus crescendo? Porque nós estamos colocando as pessoas de Deus fora. Porque só são ajudados por Deus aqueles que anunciam o evangelho.
Quando eles foram anunciar o evangelho, o Senhor os ajudava. E além de os ajudar, o Senhor ainda confirmava a sua palavra pelos sinais. Então os batizados, os enviados por Deus, amado, eles são acompanhados por sinais. Quando você para um homem, uma mulher de Deus, você barra os sinais de Jesus na terra inteira. Você barra os sinais de Deus, você barra a ajuda de Deus. Por isso nós não podemos parar os homens e as mulheres de Deus, porque eles são ajudados e confirmados com sinais. Quer ver a manifestação de Deus? Chame um homem de Deus. Quer ver os sinais de Deus? Chame um homem e uma mulher de Deus. Quer ver a ajuda de Deus? Chame um homem e uma mulher de Deus. Grude neles, não se afaste deles, não os coloque para fora, mas fiquem ao lado deles. É preciso que você fique ao lado deles, porque Jesus os ajuda, porque Jesus os confirma com sinais. Ao você estar ao lado de um homem, de uma mulher de Deus, você verá sinais e será ajudado pelo Deus que o ajuda. Por isso, nós precisamos voltar a pedir a Jesus que se levantem homens de sinais. Homens que realizem sinais, que sejam ajudados por Deus e que anunciem a boa nova por toda parte. Homens que sejam capazes de ensinar a observar tudo o que Jesus disse. Homens e mulheres que tenham conhecimento de doutrina, de magistério da igreja, de palavra de Deus, de liturgia, da vida dos santos. Homens e mulheres que realmente possam ir. Homens e mulheres que assumam o mandato missionário. Homens e mulheres que sejam despojados. Homens e mulheres que sejam desapegados. Homens e mulheres que queiram estar a serviço do reino. Ah, Valéria, mas como eu disse, eu sou casada, meu amado. Quando Deus chama, tem uma frase que a minha avó dizia, que ela dizia assim: quando Deus quer, até o diabo obedece. Então, meu amado, quando há um chamado divino, há uma escolha divina, tranquiliza teu coração, porque Deus providenciará na sua vida tudo o que você necessita para evangelizar, da forma que Ele assim determinou para a sua vida. Então nós precisamos assumir o mandato de Cristo, de ir, fazer discípulos e batizar, levar as pessoas aos sacramentos, para a glória daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Assuma o mandato divino, a escolha divina sobre a tua vida. O Senhor te ajudará e ainda te confirmará com sinais. É assim que um evangelizador ora. Eu quero ir, eu quero fazer discípulos, eu quero batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero ensiná-los, eu quero ser ajudado por ti e quero ser confirmado com sinais. Esse é o pedido do evangelizador perante Deus. Eu quero fazer discípulos entre as nações, eu quero ser um instrumento de unidade e não de divisão. Eu quero ser fortalecido na missão. O fortalecimento da pessoa do evangelizador é na missão. Então você que está nos ouvindo agora, você que está recebendo esse chamado de Deus para evangelizar, saiba que o seu fortalecimento está na missão que Deus te confiou. Se é a missão cumprir a sua vocação na igreja doméstica, você será fortalecido. Se é na igreja, na vida eclesial, você será fortalecido. Se é na missão em outras cidades, em outras nações, você será fortalecido. Se é na pastoral, você será fortalecido. Fortalecidos na missão. É assim que o Senhor nos chama a ser. Por isso, você que já é o evangelizador e você tem a autoridade de ser um coordenador, que você possa ter isso na sua mente, que os homens e as mulheres de Deus são fortalecidos na missão, são ajudados por Deus e são confirmados por Deus pelos sinais que eles realizam. Assuma esse chamado na tua vida e vamos, em nome de Jesus, realizar sinais para a glória de Deus. Amém? Então, convido você a baixar sua fronte agora. E Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nesse segundo dia, nessa segunda meditação,
do segundo parágrafo da Igreja Católica, nós queremos, Senhor, atender ao teu chamado. Nós queremos, Senhor, atender ao teu chamado e também queremos, Senhor, ir pela terra inteira, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos deu o mandato de anunciar o Evangelho. Nessa hora, Senhor Jesus, nós queremos dizer a Ti que nós queremos anunciar o Evangelho. Abra as portas das missões para nós, Jesus. Envia a cada um de nós a pregar o Teu Evangelho aonde o Senhor determinar. Aonde quer que o Senhor nos queira, que o Senhor nos envie e que nós possamos ir, Jesus. Quebra todas as correntes, Senhor, de todos os missionários que hoje estão aí, sendo parados, perseguidos, Jesus. Que onde houver um missionário agora escolhido por Ti para anunciar o Evangelho, Senhor, que ele possa ir e as suas algemas sejam quebradas. Que eles possam fazer discípulos entre todas as nações. Dai-nos as nações, Jesus. Dai-nos as nações, é o que nós te pedimos. Nós não queremos mais pedir aquilo que queremos, mas nós queremos nos submeter às nações. Nós queremos, Senhor, ir, Jesus, e realizar a Tua vontade. Por isso, Senhor, que possamos levar as almas, Senhor, à inserção eclesial, para que elas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos ensinar as almas a observar tudo que o Senhor nos tem ordenado, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias. Nós queremos ser fortalecidos na missão e queremos dizer a Ti, Senhor, que a missão que o Senhor nos deu é a nossa alegria. É por ela que somos fortalecidos, Jesus. É por ela, Senhor, que somos felizes. Por isso que possamos anunciar a boa nova por toda parte. Que o Senhor nos ajude e nos confirme pela Tua palavra e pelos sinais que nos acompanharão. Tudo isso vos pedimos em nome de Jesus e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vindo, você que nos ouviu, você que ainda vai nos ouvir, que ainda vai nos ver. Se você sente um chamado para trabalhar na obra de Deus, se você quiser conhecer melhor a missão Chamas Abrasadoras, entre em contato conosco pelo WhatsApp. 012 99608 1944 012 99608 1944. Nós vamos estar instruindo você em tudo aquilo que é necessário para que você possa conhecer mais esta obra, para que você possa ser um discípulo missionário para a glória de Deus, amém? Então que Deus abençoe sua vida, que a partir de hoje os sinais nos acompanhem. Salve Maria Puríssima. Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Hashtag eu quero uma chama no lugar do coração. Salve Maria Puríssima.